Regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Não é conselho. Psicoterapia não é conselho. Conselho é o que você recebe quando a pessoa com quem está conversando sobre algo terrível e complicado, na verdade, deseja que você cale a boca e dê o fora. Conselho é o que você recebe quando a pessoa com quem está conversando quer se gabar da superioridade de sua própria inteligência. Se você não fosse tão idiota, afinal não teria seus problemas, idiota. Psicoterapia é uma conversa autêntica, e uma conversa autêntica requer exploração, articulação e estratégia. Quando se envolve em uma conversa autêntica, você está ouvindo e falando, mas principalmente ouvindo. Ouvir é prestar atenção. É impressionante o que as pessoas lhe dizem quando você está disposto a ouvir. Às vezes, quando realmente ouvimos, as pessoas nos dizem até mesmo o que é de errado com elas. Às vezes, nos dizem até como pretendem corrigir isso. E às vezes, isso o ajuda a corrigir algo de errado consigo mesmo. Certa ocasião, um tanto inesperada, e essa foi apenas uma das muitas ocasiões em que isso me aconteceu, eu ouvi uma pessoa atentamente, e ela me disse, em apenas alguns minutos, A, que era uma bruxa, e B, que sua confraria de bruxas dedicava grande parte de seu tempo visualizando a paz mundial junta. Ela era uma funcionária de baixo escalão de longa data em algum trabalho burocrático. Eu nunca teria imaginado que era uma bruxa. Eu também não sabia que confrarias de bruxas dedicavam seu tempo à visualização da paz mundial. Eu não sabia como interpretar aquilo tudo, mas não era entediante, e isso já era alguma coisa. Em minha prática clínica, falo e escuto. Falo mais com algumas pessoas e escuto mais outras. Muitas das pessoas que escuto não têm mais ninguém com quem conversar. Algumas são verdadeiramente sozinhas no mundo. Existem muito mais pessoas assim do que você possa imaginar. Você não as conhece, porque são solitárias. Outras estão cercadas de tiranos, narcisistas, bêbados, pessoas traumatizadas ou vitimistas crônicas. Algumas não são boas em se expressar. Elas se desviam do assunto, são repetitivas, dizem coisas vagas e contraditórias. São difíceis de escutar. Outras estão às voltas com situações terríveis. Ela tem pais com Alzheimer ou um filho doente. Não tem tempo para lidar com suas questões pessoais. Certa vez, uma cliente a quem atendia já havia alguns meses chegou ao meu consultório para sua consulta agendada e, depois de um breve preâmbulo, anunciou: "Eu acho que fui estuprada." Não é fácil saber como reagir a uma declaração como essa, embora geralmente exista uma aura de mistério envolvendo esse tipo de acontecimento. Normalmente, isso envolve álcool, como ocorre na maioria dos casos de abuso sexual. O álcool pode gerar ambiguidade. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas bebem. Ele remove temporariamente o terrível peso do excesso de autoconsciência das pessoas. Pessoas embriagadas estão cientes do futuro, mas não se importam com ele. Isso é estimulante, é revigorante. Pessoas embriagadas são capazes de festejar como se não. Então, imediatamente pensei que algo desse tipo pudesse ser parte da equação. De que outra forma eu poderia entender, eu acho. Mas esse não foi o final da história. Ela acrescentou mais um fator. 5 vezes. A primeira declaração havia sido terrível bastante, mas a segunda era algo inimaginável. 5 vezes? Que diabo isso quer dizer? Minha cliente me disse que frequentava bares e bebia alguns drinks. Um homem começava a conversar com ela, ela acabava na casa dele ou na dela com ele. A noite, inevitavelmente, progredia para seu clímax sexual. No dia seguinte, ela acordava sem saber direito o que havia ocorrido. Incerta sobre os motivos dela, incerta sobre os motivos dele, incerta sobre o mundo. A senhorita S, vamos chamá-la assim, era tão indefinida a ponto de deixar de existir. Era um fantasma de uma pessoa. No entanto, ela se vestia como uma profissional. Sabia se apresentar,
pelo menos à primeira vista. Por conta disso, conquistara ardilosamente uma posição em um conselho consultor governamental que analisava a construção de uma enorme infraestrutura de transportes, apesar de não saber nada sobre governo, consultoria ou construção. Ela ainda apresentava um programa na rádio pública local, dedicado a pequenas empresas, apesar de nunca ter tido o emprego de verdade e não saber coisa alguma sobre ser empreendedora. Ela vinha recebendo benefícios sociais durante toda a sua fase adulta. Seus pais nunca lhe dedicaram um minuto de atenção. Tinha 4 irmãos e eles estavam muito longe de serem bons para ela. Não tinha amigos na época, nem no passado. Não tinha um companheiro. Não tinha ninguém com quem conversar. E não sabia pensar por si mesma. Isso não é raro. Ela não tinha eu. Ela era uma cacofonia ambulante de experiências desconexas. Eu já havia tentado ajudá-la a conseguir um emprego. Perguntei se tinha um currículo. Ela disse que sim. Pediu que levasse para mim, ao que ela atendeu na sessão seguinte. Tinha 50 páginas. Estava dentro de uma caixa de arquivos, dividida em seções com separadores de papel pardo, aqueles com pequenos marcadores de índice colorido nas laterais. As seções incluíam alguns tópicos como meus sonhos e livros que li. Ela havia descrito dezenas de sonhos na seção Meus Sonhos e fornecido pequenos resumos e opiniões sobre os livros que leu. Era esse currículo que ela tencionava enviar a seus potenciais empregadores. Ou talvez já o tivesse enviado antes. Quem poderia saber? É impossível entender o quanto uma pessoa tinha que ser ninguém para habitar um mundo em que uma caixa de arquivo contendo 50 páginas indexadas, listando sonhos e romances é um currículo. Senhorita S. não sabia coisa alguma sobre si mesma. Não sabia coisa alguma sobre os outros indivíduos, ou sobre o mundo. Ela era um filme fora de foco, e esperava desesperadamente por uma história sobre si mesma que fizesse todo o resto fazer sentido. Se você acrescentar um pouco de açúcar em água fria e mexer bem, o açúcar se dissolverá. Se aquecer essa água, conseguirá dissolver uma maior quantidade de açúcar. Se aquecer a água até fervê-la, poderá acrescentar muito mais açúcar e ainda dissolvê-lo. Depois, se pegar essa água com açúcar fervente e esfriá-la lentamente e não a sacudir nem balançar, você consegue enganá-la. Não sei de que forma dizer isso, para que seja capaz de dissolver muito mais açúcar do que seria possível se não tivesse sido aquecida. Isso se chama solução supersaturada. Se você derramar um único cristal de açúcar nesta solução supersaturada, todo o excesso de açúcar se cristaliza de repente e de uma vez. É como se ele gritasse em busca de ordem. Assim era minha cliente. Pessoas iguais a ela são o motivo pelo qual todas as muitas formas de psicoterapia atualmente praticadas funcionam. As pessoas podem estar confusas a tal ponto que suas psiques se organizam e suas vidas melhoram pela adoção de qualquer sistema razoavelmente ordenado de interpretação. Isso é a junção dos elementos incoerentes de suas vidas de uma maneira disciplinada. Qualquer maneira disciplinada. Assim, se você desmoronou, ou se nunca foi inteiro, você pode reestruturar sua vida com princípios freudianos, junguianos, adlerianos, rogerianos ou comportamentais. Pelo menos assim você passa a se entender. Pelo menos assim você passa a ser coerente. Pelo menos assim você pode ser bom em alguma coisa, ainda que não seja em tudo. Você não pode consertar um carro com um machado, mas pode derrubar uma árvore. Isso já é alguma coisa. Aproximadamente na mesma época em que eu estava atendendo a essa cliente, a mídia fervilhava com histórias de memórias recuperadas, especialmente de abusos sexuais, ou eram construtos pós-evento, imaginados como uma consequência da pressão intencional ou não intencional, aplicada por terapeutas imprudentes, aos quais pacientes
clínicos ansiosos demais para encontrar uma causa simples para todos seus problemas se agarram desesperadamente. Às vezes era a primeira opção, às vezes a segunda. No entanto, entendi de forma muito mais clara e precisa o quanto seria fácil incutir memórias no território mental da minha cliente, no momento que me revelou sua incerteza sobre suas experiências sexuais. O passado parece fixo, mas não é. Não em um sentido psicológico importante. Afinal, o passado é imenso e a forma como o organizamos pode estar sujeita a uma revisão drástica. Imagine, por exemplo, um filme em que só acontecem coisas terríveis, mas no final tudo dá certo, tudo se resolve. Um final razoavelmente feliz pode alterar o significado de todos os eventos anteriores. Tudo passa a ser encarado como um compensador por causa do final. Agora imagine outro filme. Muitas coisas estão acontecendo. Tudo é muito empolgante e interessante, mas há um excesso delas. 90 minutos depois, você começa a se preocupar. Esse é um filme excelente, você pensa, mas tem muita coisa acontecendo. Espero que o diretor consiga conectar tudo, mas isso não acontece. Em vez disso, a história termina abruptamente sem um desfecho ou acontece algo medíocre e clichê. Você sai do cinema profundamente irritado e insatisfeito, incapaz de perceber que estava totalmente envolvido e gostando do filme quase o tempo todo em que estava no cinema. O presente pode alterar o passado e o futuro o presente. Da mesma forma, quando está recordando o passado, você se lembra de algumas partes e esquece outras. Você tem memórias claras de algumas coisas que ocorreram, mas não de outras, de importância potencialmente equivalente. Do mesmo modo que no presente você está atento a alguns aspectos ao seu redor e alheio a outros. Você classifica sua experiência agrupando alguns elementos e separando-os do restante. Há uma misteriosa arbitrariedade em tudo isso. Você não cria um registro objetivo e abrangente. Isso não é possível. Não tem conhecimento suficiente. Não consegue perceber tudo. Você também não consegue ser objetivo. Está vivo, portanto é subjetivo. Tem interesses pessoais, ao menos em si mesmo na maioria das vezes. O que deveria ser incluído na história? Onde está exatamente a fronteira entre um acontecimento e o outro? O abuso sexual de crianças é lamentavelmente comum. Entretanto, não é tão comum quanto os psicoterapeutas mal treinados pensam e nem sempre resulta em adultos terrivelmente perturbados. As pessoas variam em sua resiliência. O evento que devastará uma pessoa pode ser superado facilmente por outra, mas terapeutas com conhecimento enviesado e pobre de Freud geralmente presumem axiomaticamente que adulto perturbado em seu consultório só pode ter sido vítima de abuso sexual na infância. Que outro motivo teria para ser perturbado? Assim, eles cavam, e inferem, intimam e sugerem, e reagem exageradamente, e induzem e distorcem. Eles exageram a importância de alguns eventos e minimizam a de outros. Ajustam os fatos para que se encaixe na teoria deles. E convencem seus clientes de que foram sexualmente abusados. Só precisam se lembrar. Então os clientes começam a se lembrar. E então começam a acusar. E às vezes os que eles lembram nunca aconteceu e as pessoas acusadas são inocentes. A boa notícia? Pelo menos a teoria dos terapeutas permanece intacta. Isso é bom para o terapeuta, mas não são poucos os danos colaterais. Entretanto, as pessoas frequentemente estão dispostas a gerar muitos danos colaterais para poder preservar sua teoria. Eu sabia tudo isso quando a senhorita S veio me falar de suas experiências sexuais. Quando relatou as idas aos bares de solteiros e seus resultados recorrentes. Pensei em muitas coisas de uma vez. Pensei, você é tão indefinida e inexistente. É um habitante do caos e do submundo. Está indo para lugares diferentes ao mesmo tempo. Qualquer um pode pegá-la pela mão e guiá-la pelo caminho que quiser. Afinal, se você não é o protagonista do seu próprio drama, é um figurante no de outra pessoa.
e pode muito bem ser escalado para interpretar um papel triste, solitário e trágico. Depois que a senhorita S contou sua história, ficamos ali sentados. Pensei, você tem desejos sexuais normais, você está extremamente solitária, está sexualmente insatisfeita, tem medo dos homens, desconhece o mundo e não sabe coisa alguma sobre si mesma. Você perambula por aí como um acidente prestes a acontecer e o acidente acontece. E é essa sua vida. Pensei, parte de você quer ser possuída. Parte de você quer ser uma criança. Foi maltratada pelos seus irmãos e ignorada por seu pai. E, portanto, parte de você quer se vingar dos homens. Parte de você se sente culpada. Parte sente vergonha. Outra está empolgada e excitada. Quem você é? O que você fez? O que aconteceu? Qual era a verdade objetiva? Não havia como a saber, e nunca haveria. Não havia um observador objetivo e nunca haveria. Não havia história completa e precisa. Isso não existe e não poderia existir. Havia e há apenas relatos parciais e pontos de vista fragmentados, mas alguns ainda são melhores que outros. A memória não é uma descrição do passado objetivo. A memória é uma ferramenta. A memória é o guia do passado para o futuro. Se você lembrar que algo ruim aconteceu e puder descobrir por quê, poderá evitar que coisas ruins aconteçam novamente. Essa é a finalidade da memória. Não é recordar o passado, é impedir que a mesma coisa infeliz aconteça de novo e de novo. Pensei, eu poderia simplificar a vida da senhorita S. Poderia dizer que suas suspeitas de estupro eram plenamente justificadas e que sua dúvida sobre os acontecimentos não passava de mais evidência de sua vitimização plena e duradoura. Eu poderia ressaltar que os parceiros sexuais dela tinham a obrigação legal de se assegurar de que ela não estivesse tão debilitada pelo álcool para consentir. Eu poderia dizer que ela fora indiscutivelmente vítima de atos violentos ilícitos, a menos que tivesse consentido cada ato sexual de forma explícita. Poderia dizer que ela era uma vítima inocente. Eu poderia ter dito tudo isso a ela, e seria verdade. E ela teria aceitado como verdade e se lembrado disso pelo resto de sua vida. Seria uma nova pessoa, com uma nova história e um novo destino. Mas também pensei, eu poderia dizer à senhorita S que ela é um desastre ambulante. Poderia dizer que ela perambula pelos bares como uma cortesã em coma, que ela é um perigo para si mesma e para os outros, que precisa acordar, e que, se ela vai aos bares de solteiros e bebe demais, é levada para casa e tem relações sexuais brutas e violentas, ou mesmo ternas e afeituosas. Que diabo esperava? Em outras palavras, eu poderia ter dito a ela, em termos mais filosóficos, que ela era o pálido delinquente de Nietzsche. A pessoa que em um momento ousa violar a lei sagrada e em seguida se recusa a pagar o preço. E isso também seria verdade. Ela teria aceitado como tal e se lembrado disso. Se eu fosse adepto da ideologia de justiça social de esquerda, teria lhe contado a primeira história. Se eu fosse adepto da ideologia conservadora, a segunda. E as respostas dela, depois de ouvir a primeira ou a segunda história, teriam provado, para minha satisfação e para a dela, que a história que eu contara era verdade. A irrefutável e inteira verdade. E isso teria sido um conselho.